Olá, turma, boa noite. Tô gravando esse vídeo pra vocês aqui hoje, quinta-feira, porque aconteceram alguns imprevistos aí. Eu tava gravando ele na terça, só que deixei a geladeira desgelando e, bom, teve uns imprevistos. Na quarta também deu ruim, então eu tô gravando hoje, quinta, depois da aula aqui e tudo mais. O que eu vou fazer aqui com vocês? Eu vou estar mostrando uma breve resolução de como é que eu faria a questão do Dark Mode, ok? Vi que alguns alunos já entregaram, como eu tava aqui tocando, né? Vi que alguns alunos já entregaram ali na atividade. Eu vou estar aqui botando a resolução para quem ainda não fez, né? Porque, como eu dei as dicas, era bem fácil estar fazendo, ok? Então, vou passar aqui pro código, cheio de coisa aberta, com as coisas ali da aula aberta ainda. Mas, bom, o que a gente tem aqui? Eu deixei pronto para vocês a questão do body e dei aqui a classe Dark Mode. Então, essa classe a gente fez a configuração já no Style. A classe a gente fez a configuração aqui já no Style, né? Dark Mode, White Mode. E eu pedi para que vocês fizessem a troca através da classe CSS. Da classe do CSS, né? Então, a gente tem aqui a classe no body. E a única coisa que precisaria fazer era a troca de acordo com o tempo, né? O tempo ali, normalmente, que a gente vê como necessário, né? Vamos supor, das 7 da manhã, quando começa a amanhecer, até as 6 horas da noite, deixar ele com tema claro, e nesse outro período de tempo deixar ele como tema escuro, ok? Daí daria a parte da noite e a parte da madrugada, ok? Outras coisas que a gente precisa alterar também, quando fizer essa troca, né? O textinho aqui, então já tem um ID do nosso Dark Text aqui, ok? E também, quando a gente clicar, né? Então no nosso botãozinho ali, quando fizer o Quick, deixa eu trocar aqui, quando fizer o Quick ele trocar também, ok? Então a gente tem um Quick Dark Mode. Aqui tem um Load, que ele é quando faz o carregamento da página. Então ele vai carregar essa função, ok? O Load normalmente vai no body, pode em outros elementos, até pode. Dependendo aí da aplicação, vale a pena usar, né? Mas o que ele faz, assim, quando for carregado, o elemento em si, no caso do body, ele executa a função, ok? E aqui a gente tem um Quick, quando é clickado, executa a função Dark Mode. Eu vou começar fazendo essa função aqui do Dark Mode, que vai facilitar a nossa vida. Mas uma coisa que eu vou deixar pronta aqui, que eu passei para vocês, é a questãozinha do tempo, né? Como é que pega o tempo. Então a gente precisa de uma variável, necessariamente porque a gente vai usar ela numa comparação depois. Então, de repente, é interessante ter uma variável. Vou criar aqui uma variável tempo. E eu vou criar uma nova propriedade da biblioteca de tempo. Então, new date. Eu quero pegar as horas dessa biblioteca. Opa, que ponto no ponto vírgula, né? Então, quando eu faço isso, eu pego o da biblioteca date, dia, as horas. Tem outras funções para pegar outras coisas, mas se a gente fizer um breve console log aqui para ver o que está retornando desse tempo, né? Ele vai retornar para a gente ali. Deixa eu apertar aqui o Ctrl Shift T, né? Bom, ele vai retornar ali 19 horas agora. Se eu minimizar aqui as coisas, né? Agora é exatamente 19h37, ok? Então, esse tempo ele vai retornar para a gente sempre de 0 a 24. Então é bom a gente tratar ele nesse intervalo, né? Aqui eu vou continuar depois, eu vou fazer a parte do Dark Mode primeiro, no botão aqui que vai ser um pouco melhor depois, ok? Então, eu vi a galera fazendo de várias formas, achei bem interessante o pessoal que foi além e customizou melhor. Vou fazer de uma forma um pouco mais simples aqui. Então, eu vou começar pegando ali o nosso body. Então, eu vou botar ele numa LED aqui, body, só para mexer com ele. Eu vou pegar esse body através do ID. Então, document.getElementById. E ali eu vou botar o nome do ID que eu quero. O nome do ID que eu quero é o body, ok? O ID ele é único. Então, como vocês já sabem, ele vai pegar só um. Só tem um body, né, no meu documento. Eu poderia pegar pela tag, ok, perfeito. Mas eu botei pelo ID, enfim, por questões de costume mesmo. Eu vou puxar já outra let aqui do nosso textinho, então do nosso P, para poder fazer a alteração dele de forma mais simplificada, né? Vou pegar ele pelo ID também, então vai ser o mesmo processo. Opa, a gente tem que escrever certo, né? Senão não funciona. Vou botar aqui o ponto vírgula, e aqui é o nosso dark test. Text, beleza. O que eu vou começar fazendo? Eu vou verificar quando o nosso texto for igual a dark e for clicado no botão, então quando o nosso texto for igual a dark, ele vai trocar para light. E daí eu vou fazer a alteração de classe. Eu poderia fazer isso com ternário, ok? Depois a gente pode otimizar com ternário, mas eu vou fazer com if else primeiro.
Então, if vocês devem estar recebendo notificação. Deixa eu fechar o coisa aqui. Só pra vocês não receberem nenhuma notificação. Ok, voltando. Tem uma pausa ali rapidinho. O que a gente vai fazer? A gente vai ver se o nosso texto, o conteúdo dele, é igual ao Dark Mode. Como é que a gente pode fazer isso? Se eu der um console log aqui, só no texto, ele vai me retornar a tag texto. Então vamos lá, texto. Aqui, ele vai me retornar. Vamos lá o console log texto. Agora tem que clicar no botão. Ó, ele vai me retornar a tag texto inteiro. Ok? A forma que a gente faz para puxar o conteúdo do texto é pelo inner.html. Então, se eu botar agora inner.html, atualizar aqui, né? Ele vai me retornar exatamente o conteúdo do texto, o que tem dentro das tags, né? De conteúdo. Então, é isso que eu quero comparar. É isso que eu vou botar dentro do nosso if. Então, esse console log aqui eu posso apagar depois, mas eu vou só comentar por enquanto. Se texto.inner.html for igual a dark, eu vou deixar só dois iguais. A diferença de dois iguais para três iguais é que com dois a gente compara só o conteúdo. Então poderia ser, vamos supor, se fosse numérico. Um numérico igual a um texto com dois iguais, ele vai dar como verdadeiro. Mas se for um numérico com três iguais igual a um texto, ele vai dar como falso. Então três iguais, ele compara o tipo também. Aqui eu não vou comparar o tipo porque eu não sei exatamente qual tipo que está retornando do P, por mais seja texto, ok? Vou deixar só com dois. Com dois ele já vai funcionar. Bom, então se nosso texto.inner.html for igual a dark, eu vou trocar para a classe white. Como é que eu faço a troca? Eu poderia inserir a classe aqui no body e depois remover a dark mode. No caso, inserir a white mode e depois remover a dark. Ou posso remover a dark e depois inserir a white. Tem uma galera que fez com o replace, show de bola. O replace ele faz a substituição. Então, o que está procurando é o dark mode, ele faz a substituição pelo white mode. Então, é bem legal também. Vai fazer o mesmo que a gente está fazendo aqui, então é suave. Se for igual a dark, então, eu vou ir ali no body, então vou puxar aqui o body, vou puxar as classes listadas dele e vou remover uma classe. Qual classe que eu vou remover? A dark mode. Ok? Então, dark mode. Eu preciso especificar qual classe que ele vai remover, tá? Se eu deixar vazio, vamos lá, vou deixar vazio aqui, vamos executar ali. Ó, ele não... Opa, aqui no body a dark mode ainda continua. Então, vou atualizar aqui, clicar no botão, dark mode ainda continua. Se a gente especificar ela, aí ele faz a remoção. Ó, agora a classe aqui tá vazio, nosso visual que tá todo branco, tá horrível. Mas a classe ali dark mode, né, ela tem só as cores, então, tipo, questão de indentação e tudo mais, continua, né, normal. Ok, classe que tá vazia. O que a gente precisa fazer depois de remover é inserir uma nova. Então, a gente faz a mesma coisa ali, body.classList.add, para inserir uma nova classe. Aí, aqui a gente pode botar a classe white mode. Ok? Aí a gente tem a troca. Então, trocou aqui. Não vai voltar porque a gente não fez para voltar ainda, né? Mas é mais ou menos essa a ideia. E daí, a parte do texto em si, a gente pode trocar também. Então, texto ponto inner.html, que é o conteúdo, né? Vai receber o white mode, que é o conteúdo que eu quero botar quando ele trocar, né? White mode. Só white na real, né? Então vamos lá. Ó, dark mode, a hora que eu clicar, ele vai trocar e o texto também, ok? Tem um porém aqui, quando eu clico, ele está trocando para a cor primária, né? A cor primária nesse caso é o preto. O que eu vou fazer, ele é preto aqui e é preto antes, depois também, né? Quando eu troco a classe. O que eu vou fazer é ir lá no CSS e ó, o preto aqui é terciário, na real, né? Ele não está trocando em si. O que eu vou fazer vai ser dar uma alterada naquela parte ali. Então a gente tem aqui a parte do slider. Vou botar a cor terciária. Deixa eu apagar esse aqui e botar ele inteiro, ele vai aparecer. Ok. Então, tudo bem, ele vai ficar branco, não tem problema. Mas ele tá fazendo a troca pelo menos, né? Ok. Então a gente só faz agora o inverso para voltar, né? Vamos lá, a gente pode simplesmente copiar isso aqui, tudo. Tacar um else aqui. O else é o se não, né? Se não for igual a dark, vai ser igual a white. Então ele vai executar a próxima parte. A gente vai remover a classe white mode. Okay? Vai inserir
a classe Dark Mode. E vai colocar aqui no lugar de White Dark. A gente pode até testar, colocar a adição depois antes da remoção, né? Pra ver como é que ficaria aqui. Acho que ele vai trocar bem rapidinho, né? Mas... ele vai trocar bem rapidinho. Não dá pra ver muito bem. Mas ó, a gente tem tanto a remoção antes da adição e a adição antes da remoção. Tanto faz. Ok? O que acontece é que quando ele adiciona do lado, coloca um espaço e adiciona, né? E daí quando ele remove a classe em si. Ok? Essa é uma das formas de fazer. Tem várias outras. Dá pra fazer com tornados aqui também. Bem legal. E o que a gente vai fazer agora é fazer a configuração do tempo em si. Então, como eu falei para vocês, a gente tem a questão ali dos horários e tudo mais, né? É interessante deixar ajustado isso. O que eu vou fazer aqui, de início, primeiro eu vou fazer essa parte, depois eu dou uma otimizada. Mas o que eu vou fazer vai ser a comparação de tempo. Então, se tempo for menor que 18 horas, deixa eu botar um pipe aqui rapidinho. Botar o pipe eu preciso trocar de... Ok, botar o pipe eu preciso trocar a linguagem do meu teclado, porque o teclado externo também não tem pipe. Ok, mas vamos lá, continuando. Eu botei só o pipe. O pipe é essas duas barrinhas verticais. Normalmente eu vou ficar do lado do shift. No caso do meu teclado do computador, como a base é a BNT só, não a BNT2, ela fica em cima do enter. O teclado externo não tem. Então por isso que eu fiz esse cortezinho rapidinho. Ok? Se o tempo for menor que 18 ou o tempo for maior que 6, 7, vamos botar, maior ou igual a 7. Maior ou igual a 7? Maior ou igual a 7, pode ser. A gente vai ter uma troca. Então a gente quer que o nosso Dark Mode apareça como branco. Qual é a parte que ele aparece como branco? Quando ele executa. Então o que eu vou fazer vai ser chamar a função Dark Mode. Dos outros tempos ele vai aparecer em preto, então eu acredito que vai funcionar normal. Ok? Então vamos lá, executar e deu ruim. Ok. A gente pode chegar porque que deu ruim. Tá bom, deu ruim aqui porque o professor de vocês é dormente. É brincadeira. Estão vendo aqui que a gente tem tempo menor ou igual a 18? Ok, menor ou igual a 18. No caso o tempo é maior, né? Só que ele é maior que 7. E eu botei um O aqui. Então, a gente não vai querer O, a gente vai querer um I. Porque ele precisa necessariamente estar dentro desse intervalo. Ok? E agora sim, vai funcionar. Porque o nosso tempo é 19, ele é maior que 7. E com o O, ele vai receber true, né? Em tempo maior que 7. Daí ele vai entrar. Porque ele entra ou em uma condição ou em outra. Se for nas duas, aí ele vai entrar só quando tiver as duas, né? Vamos botar aqui 20 horas. Menor que 20 horas. Aí ele vai executar agora. Ó, ok. Essa é uma outra forma rapidinha de fazer essa parte de tempo. Vou botar 18 aqui. 18 é um tempo considerável já. Pra botar em Dark Mode. Mais ou menos o horário que eu testo, né? E, bom, era isso dessa aula, né? Era pra eu ter gravado isso terça-feira, mas como eu falei, deu algumas coisas ruins. Uma das partes ruins é que eu tive que limpar a Java inteira, porque deu ruim mesmo. Então, tá aqui, pra vocês poderem acessar, né? Essa parte dos links a gente faz na próxima aula já, rapidinho. Então é bem rapidinho essa parte. Só linkar, né, com os ideias que a gente fez. E tô fazendo a partezinha do portfólio pra vocês aqui. Na próxima aula eu vou trazer agora o HTML pronto e a gente trabalha mais no CSS. Ok? Vou explicar certinho como é que funciona aqui o select e tudo mais. Mas é bem simples, bem fácil. Okay? E a parte dos projetos daí a gente vai trabalhar melhor com o display já de Flexbox. Ok? E já dando um adianto assim para vocês, quem quiser ir fazendo essa parte de contato eu vou deixar inteira como atividade. Okay? Essa aula ficou bem grande, eu vou dar uma reduzida nela, acelerando um pouquinho o tempo. Mas espero que vocês tenham entendido bem essa parte do Dark Mode. Ela não é complicada, é fácil. Dependendo da maneira que vocês quiserem fazer, ele pode ficar um pouco mais complicado. Mas em si era isso, ok? Se vocês precisarem de alguma ajuda, alguma coisa, me chamem. Quem não tiver no Discord, acessa o Discord também, que eu tô disponível ali nas segundas, terças e quintas, das 7 às 8 horas da noite, ok? Então é um horário esse que eu me disponibilizo para vocês. E também tem os horários dos laboratórios, né? Agora eu vou ter recuperação com os primeiros anos nesses horários. Então eu vou estar ali caso vocês queiram tirar alguma dúvida também, ok? Boa noite a todos e um feliz Dia das Crianças, que já passou, mas tudo bem.